Free Podcast. Então, quando o pessoal começa a chamar-me de maluco, inconsequente, delinquente ou demente, eu às vezes olho assim e penso, epá, para onde é que vai esta gente, man? Estás a perceber? Yes. Para onde é que vai esta gente, man? Esta falta de união, eu não sei, talvez pensam que eu quero, alguns dizem, alguém escreveu, essas caminhadas aí é para ganhar like no Facebook. Eu olhei assim, man. Os likes dão dinheiro. Man, se eu quisesse like no Facebook, não é difícil também baixar as calças e mexer o traseiro, vocês vão me dar like. Eu não estou à procura disso, meu. Yeah. É muito simples baixar as calças, não é? E mexer o traseiro, ganhar like. Eu não estou à procura disso, meu. Estás a perceber? Like. Quantos gajos já insultaram o presidente e ganharam like? Eu não vou insultar o presidente para ganhar like. Eu não insulto a ninguém. Eu conto os meus princípios. Eu critico o que está errado. O que está certo eu elogio. Eu não tenho problema se o presidente fizer algo bom em elogiar. Se fizer algo bom, se não fizer, vou criticar. Deixa-me só te questionar algo. Então, o grande problema aqui teu não é com o partido Frelimo. É como está a ser o governo da Frelimo, como está a gerir as coisas. O meu problema... Não é, no verdadeiro sentido, o partido Frelimo. Não, eu não tenho um problema assim pessoal com o Frelimo. Okay. Nem com o governo, atenção. Nem com o governo de dia. O meu problema é com a corrupção. Estás a entender? O meu alvo é corrupção. Eu não gosto, eu detesto a corrupção. Agora, quem é corrupto, obviamente que está dentro desse do pacote. Yeah. Não, it's not, tipo, não sou eu. Okay. Que o problema não sou eu, o problema és tu que és corrupto. Estás a entender? E o problema não é Frelimo. O problema são os gajos da Frelimo que são corruptos. O problema não é o governo. São os gajos do governo que são corruptos. Okay. Então, e não são todos, temos que dizer isso. Exatamente. Infelizmente são a maioria, também temos que assumir isso. A maioria deles são corruptos. Então, esta minoria que não é corrupta, o que é que está a fazer? E como é que eles evidenciam esse não ser corrupto? Estás a perceber? Por exemplo, eu, do jeito que sou uma pessoa crítica, se eu fosse da Frelimo, as coisas estão acontecendo nos últimos tempos, eu ao invés de aparecer a criticar o meu partido. Só que eu não sou da Frelimo. E também não estou a ver gente da Frelimo a agir assim. É o que devia acontecer, para nós vermos quem é bom, quem é mau. Mas porque tem medo de chefe mandar embora, porque tem medo de não ascender aos cargos, ficam todos calados. Eu vejo às vezes nas redes sociais, a pessoa X tinha que ser presidente, até tem mulheres na lista, que as pessoas vão votar na rede social. E eu pergunto, tem que ser presidente por quê? Por quê? Não vou aqui mencionar nomes, vocês sabem. As pessoas às vezes lançam... Sim. não sei quem tem que ser presidente, não sei quem... Merece. Mas Porque é do centro, porque é do norte, porque é do sul. Irmão, competência, nós queremos competência come on, técnica. man. Até tens algumas mulheres ricas Sim. aqui na nossa praça, bem colocadas financeiramente ou profissionalmente, tem que ser presidente. Por quê? Por quê? Porque é rico. Não, bem, o dinheiro vem de onde? Aí E quem garante que estando lá vai fazer aquilo que a gente está à espera? A gente está à espera da justiça. A gente está à espera da equidade. Nós queremos ver escolas de luxo nos nossos bairros, nos nossos distritos. Queremos ver os miúdos da quinta, sexta classe a falar inglês. Na oitava já sabe usar computador, não esta coisa de ligar, desligar, como o Xavier explicou no início. Nós queremos educação de qualidade, livros que tu digas este livro da sétima é livro da sétima de verdade. Não, esse de agora. Não este. Mas o problema está aí, pessoal, o problema está aí. Perceber? Se tu tens alguém que diz assim, olha para o Palis, porque talvez aquilo ou mais aquilo, isso merece ser presidente. Tens que questionar o porquê que ele faz isso. É o nível de instrução. Pior do é que eu próprio Palis. nunca vi ninguém desses que devem ser presidentes a fazer obras de caridade. Aí está. Nunca a questão vi. é esta. É o nível de instrução das pessoas que dizem que ele Desculpa lá, merece ser pô. presidente. Então, Desculpa lá, nunca tu fizeram tens- nada pelo país. Tu tens pessoas com... O país é que fez por eles. O país Exato. apanhou eles sem nada, tiraram eles dos distritos onde viviam, trouxeram eles para a capital do país, meteram eles em mansões, deram carros, depois tu vens, tem que ser presidente, por quê? O que é que fez pelo país? Nada. É que para saber justificar o porquê que tem que ser Eu presidente. prefiro tu tens que colocar, amarrar. sabes qual é a cena? E aqui não há amarranço. Sabes qual é a cena? Eu prefiro colocar um Manuel de Araújo, um Venâncio Munhado. Sim, Venâncio. Eu prefiro arriscar nesses jovens. Essa opinião só existe porque tu maraste. Não, mas Sério? eu já discuti com alguns. Sério? Oh, bro, é assim, uma cena real que eu verifiquei nessa cena. Eu tive a oportunidade de estar num dos pontos do país
tipo, muito recôndito, não vou citar o nome. Yeah. Percebi que o nível de instrução, né? Yeah. School, man, é caótico, precário. Chegaste a esse ponto. Não, tipo, por conta das interações, fomos fazer um job. Capulanas lá no tempo Não percebi? das eleições, aquela campanha. Não a cena partidária, política, whatever. Não, tipo, cenas básicas mesmo, tipo conhecimento, estás a ver? Sim, Cenas básicas, a nível de instrução, tipo aquelas cenas que tu na 10ª classe obrigatoriamente tens que saber. Tem que saber. Mas enquanto as pessoas com a 12ª não têm conhecimento, então como é que tu queres colher, como é que queres colher opiniões dessas pessoas? E depois ter uma estratégia. É mais fácil ter cartão de eleitor do que BI. Yeah, isso. Naquela zona recôndita não tem BI aquele gajo. Cartão Mas tem de cartão de eleitor. Como é que chegou lá? E cartão de eleitor sai no mesmo minuto que tu fazes. Yeah, depois agora tem uns novos. Quase o mesmo material usado para fazer BI. Porque para mim não Mas faz para tu sentido. tratares BI levas quanto tempo? Mas para o eleitor A tá. única vez Não que eu recenseaste? recebi- Yeah, a única Mas vez vai recensear. Não, não vou. A única vez Isto também é que- grave, sabes? Yeah, a única vez... Não, depois tens que contar bem isso. Por que não vais te recensear? Man, tens que te recensear, man. Foi na época que Venâncio Mondlane estava prestes a concorrer para o município de Maputo. Ele veio ali com umas notas reflexivas, eu vi que este merece. Mas depois afastaram, nem fui votar. Sim. Agora, Mas é preciso ser pelo menos sincero. até agora, não vi algum candidato que, pelo menos dos que estão na lista, que me convenceu. E agora eu não posso votar porque tenho que votar. Eu acho que temos que aprender a votar contra. Eu acho que é muito importante, por exemplo, se somos 30 eleitores, vale mais 17 votarem na oposição e 13 no partido no poder, mas eles saberem que estes gajos não nos querem. E terem que roubar para poder governar. Agora, se tu ficas sem votar... Pelo menos tens que mandar uma mensagem com o teu voto, né? Aí tem que mandar uma mensagem. Eles devem roubar o voto. Pelo menos eles sabem que estão ali por roubo. Isto é mais ou menos assim. Estás a ver, tu estás com uma namorada que vem para a sua casa de livre e espontânea vontade e alguém que tu vais sequestrar. Dizes ela, tem um presente para ti, ela sai de casa, tu levas ela à força no teu carro. Tu sabes que ela não quer vir. E tu sabes que na primeira oportunidade que ela te vai fugir. Yeah. O que tu estás a fazer? Tu estás a ter com eles, é como se tu estás a fugir, é como se a namorada soubesse que esse gajo vai vir buscar a força. Então tu foges para Inhambane. Então ele não tem como ir lá te buscar a força. É o que tu estás a fazer. Tu tens que denunciar este gajo à polícia. Não, este gajo é um pedófilo, é um violador. Para a polícia vir prender este gajo. Porque aqui é o errado. É este namorado que está a levar a força. Não é a moça que tem que fugir. O que estás a perceber o que é que está a fazer. Ele está a ser a moça que está a fugir. Exato. Tu tens que ser a moça que denuncia. Para a polícia pegar este gajo e encarcerar. E tu ficas livre aqui, meu puto. Vais fugir para Inhambane até quando? Esta cena do voto neutro. Estás a perceber? Fixe. Esta cena do voto neutro. Mas agora... Tu tens que dar o voto. Aquele gajo tem que fazer um esforço de ir lá. Porque quando ele sai da casa dele com um carro para te sequestrar, ele pode ser preso também. Tu podes gritar. Tipo, Por exemplo, nesta coisa de roubar votos, um dia isto vai ficar evidente. Vai chegar a um nível que, vamos lá supor que chegamos, por exemplo, ao voto eletrónico. Fica tão evidente, mas para tal temos que fazer esse exercício. Mas esta coisa da abstenção não ajuda. Não ajuda. Porque ao invés de termos 30 pessoas a votar na oposição, o que vamos ter? Nós vamos ter 12 pessoas a votar na oposição, 13 pessoas a votar no partido no poder, e depois tu tens quantos? São 4 nulos. São esses 4 que podiam pesar para ser 17 na oposição. Que são os seus vozes. Então, vamos Preciso recensear, perceber pessoal. Vamos recensear. Recensear. Importa Preciso perceber isto. referenciar também que... É importante referenciar que o voto é secreto. Mas o que achas sobre o atual processo de recenseamento eleitoral? Infelizmente está caótico. Está caótico? Está caótico. Mas antes de Está falarmos muito disto, uma cena que eu já queria perguntar ao longo. Nós estamos aqui, disseste que és neutro, no sentido de weight partidária, cor partidária, não? Não tens uma cor. E a minha pergunta é, como é que consegues prever, caso haja alternância, como é que seria uma previsão básica, talvez de 1 minuto ou 2? Na tua opinião, como é que seria? Não vamos dizer que partido X da oposição vai ganhar, não vamos mencionar nomes, simplesmente vamos dizer se houvesse alternância, como é que seria, do teu ponto de vista? Bom, para já eu penso que a oposição neste momento ainda não está 100%. Está fragilizado.
não está 100% pronta, mas eu encorajo a oposição Ok. a continuar a lutar. Mas se dissermos amanhã a oposição está pronta para governar, não. Na minha ótica, pelo menos, eu acho que eles ainda não estão prontos. Mas eles estão no exercício desta prontidão. Então há um Em outras serviço que palavras, deve ser ninguém- feito. Algo que tem que ser feito, o preparo. Exato. Ok? Eles precisam de cérebros, de intelectuais, que vão ajudar eles nesta máquina governativa. Agora, como é que seria se eles ganhassem? Seria desafiador numa primeira fase, porque a mudança não é fácil. Exato. A mudança é difícil, existem sacrifícios. Ok? No início, o país até podia parecer que está a colapsar. Exato. Porque geralmente, quando há alternância do poder, há muita sabotagem também. Exato. Vais encontrar cofres vazios, não sei o que não devia ser, porque o dinheiro não é dos partidos. Muitos partidos. O dinheiro pertence ao Estado, Exato. pertence a todos os moçambicanos. Ok? Então, no início seria assim um grande desafio, seria difícil, podia até parecer que o país está a colapsar, portanto a oposição tem que estar pronta, tem que ser forte neste sentido. É por isso que não faz sentido que as pessoas, os servidores públicos, tenham que ser do partido no poder. Tem que haver uma mistura equilibrada. Ou então nem sequer se mencionar o partido, ser neutro mesmo, para que, em caso de alternância, não haja tanta desestabilização. Estás a perceber? Não Mas haja verdade, necessidade de mexer aquele diretor porque aquele já não é daquele partido. ainda que tenhamos que mexer, mas não deve acontecer, não deve haver, portanto, não deve haver uma ausência de dinheiro, não deve haver falta de verbas para fazer o país acontecer, fazer o país funcionar. Porque se realmente os ministérios ficam de cofres vazios, tu vais governar como? Estás a perceber? Yeah. Então, o dinheiro deve necessariamente ser do Estado. Deve ser nosso. E não de um grupo. Agora, porque o grupo acha que tudo é deles, é por isso que fica difícil tu pensares. Nós, quando pensamos assim no novo partido novo, nós pensamos numa coisa impossível. Parece impossível, mas não é. É um trabalho de base que tem que ser feito. Não é impossível. Muitas vezes pensamos no impossível porque associamos o partido com o governo. É isso Exato. que nos traz esse pensamento de será que é possível? Eu sempre tenho dito isso. Alguns questionam, tipo, olha, também, se você não quer votar o partido no poder, os da oposição, será que vão governar? Já imaginaste como é que estará? Então eu dou um exemplo prático. Tipo, tu estás a terminar a universidade, não tens nenhuma experiência, supomos que fizeste os 4 anos sem experiência. E depois vais Pedir um emprego. E depois falam que queremos 10 anos de experiência. Onde é que Tu, inexperiente, quando é que vais ter experiência? É Tá uma vendo? Esse boa é o reflexão. tipo, não É podemos começando, votar os votos da oposição, vais cometendo porque alguns temos erros experiência. ali no primeiro trabalho, mas depois, aquilo que o Clemente estava a dizer, em algum momento temos que ser o ser país escravos vai de alguém. mudar, baixar, Né? assim, Tem o você primeiro vai emprego mudar. sempre que tu vais levar algumas porradas, mas depois vais te Exatamente. erguer, vai ser um bom profissional. Exatamente. Yeah. Estamos a ficar sem tempo. Yeah, tá vendo? Então, é sobre isso, o licenciamento. Disseste que está caótico e tal. Sim, está caótico. Mas, em torno disto tudo, vale a pena mesmo? Sim, vale a pena. É aquilo que eu dizia. Nós não podemos nos furtar deste exercício. Independentemente de... Nós estamos numa luta. Tá Ok? bom, amigo. Eu não estou a dizer que se estamos nesta luta temos que entender que o partido no poder, neste caso a Frelimo, também está nesta luta. E eu me simpatizo também com os membros simpatizantes da Frelimo. Entendo que eles também querem continuar a governar, mas eu agora estou a falar em prol daqueles que são a favor da alternância. Eu, por exemplo, sou a favor, sim. Eu penso que algo que fica muito tempo sem update torna-se obsoleto. Uhum. Okay? E o update, já que eles não querem fazer do ponto de vista interno, eles não conseguem, por exemplo, tu não és nós de encontrar um primeiro-ministro ou um presidente da Frelimo que realmente combata a corrupção. Eles são os próprios corruptos. Estás a perceber? São eles mesmos que facilitam esses esquemas de corrupção. Então, bom, se tu tens um ministro das Finanças, por exemplo, que está a encabeçar um grupo de corruptos para roubar ao Estado, então do que estás a falar? Eu estou a falar pelo menos com base, né? Exato. O ex-ministro Manuel Chang Estamos a ver agora, foi um certo? dos responsáveis pelas dívidas ocultas. Exato. É disso que eu estou a falar. Exato. Então, se tu estás neste nível, quer dizer que o país está mal. Porque nós esperávamos desses governantes que fossem eles mesmos a lutar contra a corrupção, não serem os promotores dela. Então, neste sentido, eu digo, é preciso que haja alguma alternância para que os outros venham trazer uma nova dinâmica. E se realmente eles forem também ladrões,
não há problema, depois de 5 anos vamos votar no outro grupo. Até, Exatamente podemos até isso. voltar para o primeiro grupo, se calhar nesses estar- 10 anos que estiverem fora estarão a refletir Exato. e também a se retratar. Exato. Provavelmente voltem já com uma nova visão. Não, é por isso que eu sou a favor da alternância nesse sentido, transformador das coisas. E o que achas sobre o poder judicial? Eu acho que não há, Batendo nesta onda não há nenhum poder, da Xavier. PGR que está a tentar chamar o chá. Não há nenhum poder, Xavier, em Moçambique que mereça, pelo menos da minha parte, algum reconhecimento de bom trabalho. Mesmo, Enquanto todos os poderes estiverem atrelados ao poder político. mesmo legislativo. Enquanto todos os poderes estiverem atrelados ao poder político, eu não vejo nenhuma necessidade, nenhum espaço para eu elogiar, dizer, está bom. Para mim está tudo mal, está tudo É a mesma coisa. corrompido. Já está tudo bom. Yeah. Porque, A oposição também está. olha, a oposição está frágil, Está frágil. mas há uma esperança na oposição. Mas o que achas de uma união? União entre Os partidos políticos. Uma coligação seria perfeita. Uma coligação Como aconteceu em Angola, né? em Angola também. Seria perfeito. Eu acho Seria que perfeito. é o caminho certo, mas parece que alguns partidos não estão prontos para isso. Por exemplo, aquilo que disseste que há um trabalho de preparo que a oposição deve fazer, acho que seria mais fácil esse trabalho se unissem. Sim. União. Eu acho que na oposição há esperança. Se eles Não, o Yacoub Sibin contratarem algumas mentes intelectuais, forem para o exterior buscar. Há moçambicanos inteligentes que estão fora do Fora, país. yeah. Yeah. E também aqui dentro, que Exato. às vezes não têm nenhuma fama, não são Aqui conhecidos. na sala também. É. Deles aqui. Yeah. Not really. Estás a ver? Então temos moçambicanos que podem vir fazer coisas brilhantes, Yeah. que já não querem voltar. Dizem, bradas, voltar para um país que para abrir barraca tem que passar por Vamos olhar assim. tratar 1000 documentos para abrir barraca. Para abrir baraca. Registrar empresa. Bro, aqui está Não. confuso. Não há emprego. Mas como é que vão facilitar se querem competir contigo? Ou eles devem escolher, ou querem governar Rapaz, ou querem fazer negócio. Veja só como está o Ser cenário. empresário, Veja ser só como está o político. cenário. Não encontras emprego. Crias empresa, martelos. Depois vem me Vai dizer que fazer o quê? as empresas da família News aumentaram a Patrimônio. 300%. Tipo, cresceram 3 vezes mais. I'm like... Tipo, o cenário de negócios está maninho nice, Depois lançam concursos no jornal, a gente vai lá correr, mas... um e outro concurso até conseguimos, mas aqueles grandes, esquece, é para eles. Fogo. Primos, primas, amantes e concubinas, não sei o quê. Mas achas que os jovens têm espaço nos partidos políticos em Moçambique? Eu acho que Porque nem parece tanto, que- nem desculpa. tanto, mas assim ligeiramente. Mas Diria parece ligeiramente. que aqui existe um caminho a seguir, não é? Eu Se posso tu me dizer- falares de espaço no governo, eu diria não. Ok. No governo está No cheio de governo. vovôs, está cheio de mais Exatamente. velhos. Mas por que isso? Não tem Mas se tu me como- falares de partidos, sim, nos partidos todo mundo está livre de ir lá se filiar. Mas- Agora tem que esperar envelhecer para ascender ao poder. Yeah. Uma coisa que eu fiquei a conversar com um mais velho, né? Tem 65 anos, tipo, olha lá, até reclamou, deixam este país para os jovens. A presidente da Assembleia da República parece que precisa de Esperança apoio, Bias. né? Já foi ministra dos recursos, precisa descansar. Com todo o respeito. Tu vais viver com a escolta pelo resto da vida a usufruir do Estado. E eu digo mais, Precisa eu se fosse, por descansar, exemplo, se for para ficar entrar, a olhar pelo país. estás a ver, Xavier, se for para entrar no governo, por exemplo, falaste de presidente da Assembleia da República, Sim. se for para eu entrar naquele cargo para ser um boneco, Yeah. um gajo estar a repetir o que eles dizem e não posso criticar, não posso pensar, eu prefiro nem sequer entrar. Sim, vale a pena. Estás a perceber? Sim. O que vale dizer temos jovens e o tal jovem está a ser telecomandado? Yeah. Mano, temos que ter um jovem que tá a mandar. Aqui está a mandar. Aqui tem Não estou a falar de um jovem maluco. Vir aqui, por exemplo, mandar coisas sem sentido. Não, estou a falar de um jovem inteligente, um jovem sábio que está a comandar. Para Exato. bradas, o país tem que tomar este rumo. Estes, Sabes, um dos presidentes que eu grande maninho é o da França, Emmanuel Macron, né? Pronto. Yeah, é um dos presidentes jovem. Sabes que para ascender ali no poder não levou muito tempo. Não, eu não vi a história de Emmanuel Macron. É um Só presidente, sei que é o um dos mais poucos novo. presidentes que não levou muito tempo. O partido dele é novo. Ah, é? Depois bateu as eleições por causa das ideologias e tal. Yeah, mas há muita Então, manifestação dos coletes amarelos e tal. Ele aumentou. na verdade, a França sempre teve um histórico de manifestações. Epa, reconhece que E- parece que aumentou agora com ele, né? Yeah, Mas eles sempre foram de marchas. mas digo isso, problema da cena, estamos a falar da juventude. Mas sabe qual? O que aconteceria se, por exemplo,
esses partidos políticos que já existem da oposição também têm a mesma ideologia de colocar as pessoas mais adultas lá, mesmo que não tenham ideais modernos ou que se adequam com a maioria, né, a juventude. O que seria se nós uníssemos e depois colocássemos um jovem lá a dirigir aquela união? Seria uma cena fixe. Mas eu também que jovem. A minha preocupação não é apenas de pormos lá jovens. É o que o Ivandro estava a dizer. Que jovem. O Ivandro disse que vocês vão criar uma cena, mas o meu medo é colocar uma pessoa pior lá. Sim, é isso que temos que ter cuidado. Não podemos só olhar para a idade, pessoal. Não é só porque é jovem, mas que jovem é esse? Estás a perceber? Estás aí, por exemplo, jovens pedófilos que conseguem dormir com crianças. Exatamente. Eu esse tipo de jovem não apoio, mano. Mas nós temos jovens bons, como disseste, temos jovens bons. Não, temos. Mas a questão é, para colocar naquele, sabes, ser presidente. Há critérios. Não, mas há uma coisa, é que o Manuel de Araújo disse, né? Numa entrevista com Vitor Hugo Mendes, não é? Aquilo foi para a RTP. Então ele disse que na Frelimo há muito corrupto, há muitos corruptos, é um partido que precisa descansar, não é? 45 anos esgota qualquer um. Mesmo uma criança muito trabalho. Já esgotou. Então o que deve fazer? Sentar. Então ele questionou, os mais velhos são corruptos. Disse não, também tem os mais novos que são piores que os mais velhos. Exatamente. Os da OJM que estão a formar-se ali assim. Claramente que tem alguns que pensam, só que é aquilo que disseste, né? Se não consegues expressar a tua opinião, criticar, não vale a pena. Base. Mas agora, tensionas um dia concorrer a algum cargo político? Eu não tinha nenhuma veia política. Exato. A minha gênese não foi, portanto, política ou de ambição política, e nem sequer vibro em pensar que vou viver do dinheiro da política. Agora, a conjuntura que estamos a atravessar me faz pensar em entrar na política. Não para ficar rico. Eu tenho ideias. Se for para ficar rico um dia, acredito que a minha riqueza virá das minhas ideias empresariais. Ou seja, queres usar o cargo político para implementar as tuas ideias? Não. Não. As ideias que eu tenho, por exemplo, eu sou romancista, eu escrevo livros. Ok. Eu, se quiser, ou melhor, quando penso em ficar rico, penso num dia Não, ter quando fiz sucesso essa com a minha pergunta, escrita. não me refiro ao ser rico. Digo as ideias que estás a ter agora, que disseste que eras, por exemplo, que era um orfanato e tal, mas não tens poder para o fazer. Exatamente. Mas eu estava a dizer o seguinte, Ok. que para ficar rico, eu acredito que através dos meus livros um dia, se calhar converter os meus livros em filme, posso um dia conseguir a riqueza de forma justa, através daquilo que eu escrevo ou dos filmes que um dia posso realizar. Agora, quando olho para a política, eu não penso no dinheiro. Eu estou a olhar a política no sentido, olha, temos que mudar o game. Exato. Estamos cansados, estes gajos devem ir para casa descansar. É neste sentido que eu começo já a pensar na política. Agora, se é para entrar num partido, onde, se porventura algum partido me convencer a trabalhar com eles, eu vou anunciar publicamente, para pessoal, eu agora pertenço ao partido X e obviamente que vou me afastar do trabalho jornalístico em televisão, para não haver conflito de interesse. Que não poderei fazê-lo, né? Tenho que abrir mão. Okay. Mas enquanto vocês me virem em televisão alguma coisa, quer dizer que ainda não me identifico com partido nenhum. Então, se aparecer alguma oportunidade e tu estiveres pronto para tal, podes... Não na Frelimo. Desculpa, eu não me identifico com a Frelimo. Eu não acho que há flexibilidade. Eu não acho que a Frelimo é um partido que pode me deixar ser quem eu sou. Porque eu sou crítico, meu. Eu sou capaz de, na própria Assembleia da República, falar mal do partido se estiver errado. Então, eles não estão prontos para esse nível. Isto é uma coisa que tu vês no Brasil, vês nos Estados Unidos. Muito mal do próprio partido. Tu falas que não, isto aqui não. Eu votar contra algumas leis. Só que, tu vais estar num partido que tudo que se fala, todo mundo... até aplaude as Não, leis, meu. não é? Tu, por exemplo, vem um presidente ambicioso que não quer sair, quer terceiro mandato, tu estás lá porque sou do partido, não, tu tens que pensar. Qual é a vantagem de nós destruirmos a nossa democracia, de nós rasgarmos a Constituição para acomodar ambições políticas de certas pessoas? Não, está errado. Se está errado, está errado. Se não há terceiro mandato para um, não há para o outro. Por que agora que é Xavier temos que mudar a Constituição para salvaguardar os seus interesses individuais? Por quê? Tu és mais especial que quem? Exatamente. Será que
os 30 milhões são menos importantes que Come uma on. pessoa que é o presidente? Mas todo mundo está lá, não sei o que. Pessoal da OJM. pessoas que estavam na manifestação do dia 18 por causa de uma pessoa. O pessoal da OJM também veio, nós queremos terceiro mandato porque queremos continuar a beber. Mas beber de quê? O que é que tem de bom que beber ao longo desses 8 anos, 9 anos? Mas aquilo é triste. Beber o quê? E depois a situação Beber de uma governação cujo relatório, corrupção, dívidas ocultas, assassinatos e... assassinatos, exato. Epá, Jorge Matavel foi assassinado. bros, brutalidade policial, impedimento de manifestações, ditadura, tu dizes que queres beber o quê? Mas são jovens estes. Então São é esses complicado. jovens que serão os nossos governantes. É por isso que eu não me identifico, é por isso que digo, na Frelimo esquece, eu não vou entrar para a Agora, se Frelimo. fosse um partido da oposição. Se for um partido de oposição Yeah, que que também tem um bom aceitasse, currículo, né? que aceitasse Exato. que eu continuasse com esta minha mente, eu iria. Mas se o partido da oposição me chamar e disser, aqui é para ser boneco, esquece. Eu não Mas vou. vocês já pensaram em. Deixa eu expor essa ideia, né? Em Venâncio Mujama, Lerda Araújo, Yacudo Sibindi, Nati, entre outros, né? Formar um partido político. Não. Porque para tu formares um partido tens de ter dinheiro. Ah, é? Então, como é que eu vou formar um partido sem dinheiro? Como é que eu vou chamar estes senhores que tu disseste Yeah. para se juntarem a mim sem dinheiro? Se eu dificilmente consigo dinheiro para comer, para vestir, como é que vou alimentar Venâncio, Manuel? Estás a perceber? Yeah. Então, a parte financeira é que é o grande empecilho, não são as ideias. Ok. Mas, Não há mas dinheiro. havendo dinheiro, isso seria possível. Com dinheiro, claro. Seria possível. Só como eu já vos disse, eu também não gosto de ir atrás de ninguém e nem irei. Yeah. Não vou pedir dinheiro de ninguém. Eu não acredito muito nisso. Dar a pedir dinheiro às pessoas. Yeah. Não Depois- faz o meu tipo. Ok. Yeah. Mas o Não que- digo que nunca pedi e que nunca pedirei. Há pessoas estratégicas que a gente às vezes pede ajuda. Mesmo Exato. quando lancei o meu primeiro romance, Sim. aproximei algumas pessoas e pedi ajuda. Não digo que seja orgulhoso ao ponto de não pedir. Não, eu peço, só não gosto, não me identifico com isso e nem quero É que quando depender vês demais, disso. Já Estás a tiras perceber? pedinte, né? Pois, e eu Yeah. não gosto muito disso. Mas nós estamos a ficar sem tempo. Não, mas ainda há tempo. Vamos conversar mais um bocado. Eu só tenho algumas questões aí. Tá? Mas o que achas da governação do Filipe Jacinto Nunes? Eu acho que ao longo desta conversa, esta resposta já foi dada. Já foi dado. Eu não estou muito, na verdade nem muito nem pouco, eu não estou contente com a governação atual, justamente por aquilo que já falei, né? Há muita corrupção. Prefiro não entrar em detalhes porque também não confio em muita coisa, não tenho nenhuma confiança, não tenho nenhum respaldo, né? Nenhuma proteção assim. Exato. Não ando com nenhuma segurança, como alguns políticos têm direito, ou algumas pessoas com dinheiro. Eu não sei o que se me poderão fazer algum mal ou não, mas eu não sou fã do Filipe Nunes, não sou fã do governo dele, e não concordo, portanto, com as decisões que eles tomam enquanto governo. Detesto a forma como ele é intolerante às manifestações, detesto a forma como ele ignora as vozes contrárias às suas diretrizes, detesto a forma como os jovens estão a ser tratados, aqueles que pensam diferente no país, portanto, não me inspiro. Se fosse para tirar o chapéu para ele ou não, eu não tiraria o chapéu para o presidente Filipe Nunes. E não sei se vão procurar me bater ou alguma coisa. Mas isto é Muita tua gente, opinião. muita gente que já falou livremente nesse país, levaram para circular e deram chaia. Ok. Aqui bate-se, Exatamente. aqui bate-se e mata-se. Yeah. Então, às vezes, há quem tenha receio de falar justamente por saber que aqui bate-se e mata-se. Mas eu não tenho medo de falar, eu falo aquilo que penso. Estou ciente que isso, em algum momento, poderá trazer algumas desvantagens. Já há certos sítios que já fui arriscado, nunca vou conseguir lá trabalhar, aí não faz mal. A vantagem de não ter ido para a escola para brincar é esta. Yeah. Posso trabalhar a partir de casa, posso dar aulas de inglês. Uhum. Aliás, já dou através de aulas pelo Zoom, Exato. não é? Então, epá, já... E agora, É outra sério. questão. E sobre. Há algum movimento aí, não é movimento como tal, né? Mas alguns jovens apoiam. Ou seja, apoiam o presidente Guebuza, né? O ex-presidente, a candidatar-se novamente. Ou seja, eles querem que o Guebuza seja o Lula de Moçambique, como aconteceu lá com o Bolsonaro. Brasil. O Bolsonaro parece muito visionário. Ele disse: e se eu lá, o PT volta? Não é? Tipo, qualquer erro aqui,
o Partido Trabalhista iria voltar ao poder. Yeah. Mas o que achas há muitos jovens, acredito que já viste nas redes sociais, tem um vídeo onde fala, cota, estamos com saudade da sua governação, Yeah, estamos com vi saudade esse de ti. E ele tira um sorriso tipo, epá, acho que só o Lula de Moçambique, só me faltava tirar este dedo e tal. Tá vendo? É. Então, o que achas do presidente Guebuza? És a favor? Olha, Ou... Guebuza, eu vou ser sincero convosco. Sim, Se for para comparar com o presidente Nussi, exato. eu até votaria Guebuza. Ok. Mas, tirando o Nussi da equação, suponhamos que Nussi é um bom menino, nunca fez mal a ninguém. Deixarem Guebuza assim, tipo, que tal? Olha, tem pontos positivos daquele senhor, eu não posso mentir. Tem. Ele é muito visionário, muitas destas infraestruturas que o Nussi tem a inaugurar, ele é que foi fez. fruto Sim. da governação O dele. Nilson veio inaugurar, mas foram ideias de Guebuza, que fique bem claro, todo o mérito para ele, um abraço forte ao Guebuza. Mas eu tenho um problema, como eu vos disse no início do podcast, eu tenho um problema com a corrupção. E porque o presidente Guebuza também teve seu nome manchado em alguns esquemas de corrupção, infelizmente só por isso que não vou votar. Mas, entre o presidente Nilson e Guebuza, se me perguntassem quem é estavas melhor, no Guebuza. eu acho que Guebuza é melhor. Yeah. Se na Frelimo não tiver mais ninguém, se for ele, está-se bem. Até posso tolerar em algum momento, mas o meu problema A corrupção. será que ele não ia voltar a fazer os esquemas de corrupção que fez, a questão da dívida oculta e não sei o quê, porque a dívida oculta também é uma coisa que me deixou muito indignado do ponto de vista da governação. Só por isso que ele acaba chumbando. Se ele não tivesse metido nesse esquema, eu acredito que também estaria a votar nele, a apoiá-lo, mas eu não posso fugir os meus princípios. Eu sou contra a corrupção. Então, votar a Guebuza, ou então, em algum momento, querer aqui elevar ou enaltecer Guebuza sem falar da corrupção, eu não estaria a ser justo comigo mesmo. Talvez quereria eu afetar a news elevando Guebuza, mas estaria a trair a mim mesmo. Então, posso dizer que é tudo farinha do mesmo saco. Eu sempre tenho dito, né? O que estragou o Guebuza mesmo foi as dívidas ocultas. A cena de corrupção, Foi aquilo. Então, para ser justo, eu diria que tenho mais simpatia por Guebuza. Relativamente a Nilson tem problemas sérios com ele. Não, seríssimos. Tenho problemas seríssimos com o Nilson. Não bebo nada. Irmão, bebe lá. Não, tenho problemas seríssimos com o Nilson. Infelizmente que estão a reclamar de barriga cheia. Mas infelizmente eu tenho quase certeza, posso estar errado, mas tenho quase certeza que 99% dos frelimistas são todos iguais. Digo quase certeza. 99%. Em cada 100 frelimistas, só um é que talvez podemos selecionar. Me lembro que numa sessão... Entenda uma coisa. Eu digo, 99% dos frelimistas são farinha do mesmo saco, talvez um é que podemos selecionar. Exato. Quando falas de descontentes, ser descontente não significa ser boa pessoa. Há descontentes porque ainda não comeram, ainda não tiveram essa oportunidade. Isso, mas tu colocas ele no poder, vai fazer pior. Porque esta gente tem uma mentalidade que governar é roubar, sei lá, é enriquecer. Porque não faz sentido. Tu metes um gajo que recebia 70 mil meticais no serviço dele, ou 100 mil se quisermos, no poder. 3 anos depois, um ano depois, na conta dele está a refletir 10 milhões de meticais. Como é que tu saíste de 70 mil mensais Para 10 milhões. para 10 milhões em um ano, em 2 anos? Isso não se investiga. E atenção que às vezes são milhões de dólares. Na conta do Xavier, man. Atenção que às vezes são milhões de dólares. Às vezes nem meticais são. E depois vais me dizer que a pessoa X tem que ser presidente. Por quê? Eu quero que jovens me respondam. Por que a pessoa X tem que ser presidente? Essa pessoa X quem é? Agora já estou muito... Eu já sei quem é. Mas eles não vão te responder por conta dessa cena que eu disse, instrução, Mas, nível de instrução. Pessoal, bro, Não, é sério, temos que terminar. Temos que terminar. Só mais umas 3 questões. Sabe, já viste aquela situação em que se tu não paras de falar, as câmeras desligam? Não, são mais algumas questões. São mais 3. São mais 3. Depois vamos deixar. Temos esta oportunidade. Está fixe. Ela vai contar as questões. Falou 3. Depois aumentar mais Não, mas se te desse uma oportunidade agora de escolher um político que fosse o Presidente da República, tu tivesse essa autonomia de delegar, este pode ser o Presidente da República, quem seria? Eu estaria confuso entre Manuel de Araújo e Venâncio Mondlane. Ok. Estaria Então, se confuso. tivesse a oportunidade de colocar um deles como Presidente e o outro como Primeiro-Ministro,
Também estarias confuso. E é que são pessoas que ainda não consegui medir o seu calibre, Ok. assim, de forma separada. Mas entre os dois, acho que, para começar, né? Pedíamos- Esses dois. Yeah, estes dois. Ok. E a outra questão é sobre o que achaste do julgamento das dívidas ocultas? Eu acho que foi uma fantochada. Eu disse isso desde o início, chamaram-me Yeah, de maluco. O problema do povo moçambicano. Yeah. Estás a ver quando tu tens a oportunidade de aprender outros idiomas, quando tu estudas um bocadinho fora do país, atualmente tu aprendes a sair da caixa. Sim, brasileiros até aconselham isso, viajar Yeah. antes de Tu fazer- sais da caixa. Yeah. E eu vejo que a maioria dos moçambicanos ainda está na caixa. Quando começou o julgamento, eu disse logo, o que é este julgamento? Não é sincero, não é claro, não está a funcionar de uma forma clara e evidente. Uhum. E tende a favorecer a gente no poder. Chamaram-me de invejoso, porque eu tinha inveja do juiz Efigênio, porque eu critiquei em alguns momentos, logo no início. Yeah, percebi. O juiz fez um elogio ao Nhango Melo, né? Yeah. Disse, és muito inteligente, não sei o quê. Eu disse, está errado. Está errado, O sim. juiz deve ser imparcial. Imparcial. Olha, ele até pode fazer algumas notas prévias ou depois da sessão, talvez com as câmaras desligadas, mas tu estás a fazer um julgamento em televisão, com cobertura de mídia, nos mídia, e tu estás a elogiar um réu que está envolvido num esquema que afundou o país numa crise sem precedentes. Tu és inteligente. Epá, então estamos a enaltecer a falcatrua. Eu não gostei. Eu, como tenho a minha mente aberta, graças a Deus, eu acabava de começar o julgamento. Eu logo disse, isto está errado. Fui criticado, fui insultado. Muita gente falou mal de mim, que eu estava com inveja, porque de facto o Nhango Melo era inteligente. Ele pode ser inteligente e não está a dizer que não. Só não importa ser dito ali na qualidade de réu. Exatamente, na qualidade de réu. Isso é a mesma coisa. Isso pode para estar a tu- estimular Exatamente. outras pessoas. Isto é a mesma coisa. Vamos supor que um gajo viola a tua filha menor. Tu estás no tribunal, depois o juiz, esse bandido é inteligente. Tu vais sentir como? Estás a entender? Yeah. Tu Eu já me senti vais, assim vais porque- ter dúvidas de como é que vai ser tratado o caso. A partir daí. Eu sou um gajo, Como é que vai ser muito, esse caso? eu sou muito patriótico, mano. Eu gosto de Moçambique, brothers. Yeah. Eu já abri mão de várias oportunidades, não só na África do Sul. Em 2007 estive na Europa e recebi um convite para lá estar e eu recusei, porque eu tinha projetos para com o meu país, para com o meu povo. Eu gosto de Moçambique. Para depois tu abrires mão de muita coisa, estares num país que, quando tu criticas alguém, estás com inveja. Tu criticas Mr. Bao, tem inveja, porque ele é bem sucedido. Tu criticas, Fala isso, tu criticas a um político, é porque tu és da oposição, ou porque tu estás com inveja. Chega a ter uma fase que eu, às vezes, tenho coisas para dizer, mas não digo, porque eu sei que esta gente vai interpretar totalmente de forma Mas errada. aquilo que ele disse, né? É fraca leitura. Né? E as pessoas têm uma mente muito fechada. Vagueando Então, neste o pensamento, julgamento para mim foi uma fantochada, uma aquilo foi palhaçada, algo sem sentido. Por programado. exemplo, como é que tu tens penas Mas aquilo 12 anos. para quem rouba, para um ladrão assim, de um delito comum, pode ficar uns 8 anos, 6, 8 anos. Ali 12. Depois, gajos que roubaram bilhões Com uma calção de vão ficar 12, não sei o quê, Aquele e depois se dinheiro, cumprirem metade, bom comportamento, pode... Mas sabes que eu não Entende? entendo, Então, eu não acho que entendo aquilo muito tudo de foi- direito. Acho que nessa cena de direito não olha-se só o que tu roubaste, mas também o que causaste com aquele roubo. Yeah. Estás a ver? Mas estás a O ver teu que- grau de arrependimento ou Exatamente, não. estás a ver? Olha-se isso tudo, mas agora depois vão dar 12 anos, man. Eu penso que aquilo E foi ainda tudo... ficaram a rir ali, né? Eu acho que foi tudo uma fantochada, não estou nada contente com aquele julgamento. E eu penso também que em algum momento pode ter sido uma pressão, tentaram fazer aquela novela para trazer Xanga a Moçambique, né? Para mostrar que a Moçambique está a correr o... O julgamento. Sim, mas em termos práticos, em termos judiciais, não consegui ver aquela justiça que se esperava. E sobre a morte da Zagaia? Olha, Como penso tu que perdemos... encaraste aqui como país, como é que o país... Eu penso que perdemos uma lenda, perdemos uma pessoa que era a esperança dos jovens no que diz respeito à reivindicação, Ok. nesta nossa esperança de um país melhor, nesta nossa esperança de, portanto, termos um Moçambique livre e justo para todos. Tínhamos uma voz que conseguia clamar neste sentido reivindicativo, pacificamente, mas reivindicando aqueles que são os nossos direitos. Então, perder a Zagaia, para mim, é uma grande perda, irreparável. Não sei se vamos, nessa geração, conseguir um músico naquela dimensão, com música de intervenção, que realmente
vem a espelhar aquela que é a preocupação das pessoas de uma forma incorruptível, né? Uma pessoa de uma mente brilhante e também que não se deixa vender por metical ou dólar, não é? Yeah. Então é uma pessoa que tem o meu respeito máximo e penso que devemos eternizar a sua música no sentido de não nos esquecermos daquilo que ele cantou, porque ele cantou contra a corrupção, cantou contra a bandidagem juramentada ou legalizada, e nós, enquanto jovens, devemos continuar este seu legado em prol de um Moçambique melhor. Então, estas são as minhas notas, as minhas avaliações em torno daquilo que foi a Zagaia e daquilo que devemos nós continuar a fazer, que ele já começou, neste caso, a mensagem que deixou em vida. E daí onde veio aquela frase, aí de nós se não cumprimos o que combinamos. Aí de nós. E o que achaste esse é só para finalizar, né? O que achaste da atitude do Mr. Bau após aquela manifestação? Ele vem desejar, foi boa noite ou boa tarde? Sim. E Eu aí acho que depois aparece numa entrevista, fala que não sabia daquela manifestação e tal, não sabe o que é isso de cancelamento. Eu acho que isso não é só uma atitude de Mr. Bau, é uma atitude da classe artística no seu todo em Moçambique. Okay. A nossa classe artística ela está muito dependente do partido no poder. Eles têm medo. Por exemplo, se prestar atenção, eu sou uma pessoa, eu tenho acima de 300 mil seguidores na minha rede social. Só falta um capa, né? Por isso que digo, penso que na altura que já fizermos o cast, já teria passado os 300. Então, tenho mais de 300 mil seguidores na minha página. Eu tenho uma página comercial, que com muita facilidade muita gente podia lá vir anunciar comigo. Yeah. Ou a minha imagem podia ser usada para vários cartazes e outdoors. Mas porque eu sou uma pessoa que critica o governo, eu não consigo este tipo de contratos. Então, isto é para tu entenderes o porquê das pessoas não falarem aquilo que realmente pensam, o porquê das pessoas sempre escolherem o lado mau. O lado mau é o lado dos bandidos, o lado dos corruptos. As pessoas, a nossa classe artística, prefere se aliar aos corruptos porque sabe que os corruptos vão dar pão. Agora, nós que estamos na contramão, que não temos medo de dizer a verdade, nós sofremos. É por isso que eu sinto muita dor quando os jovens vêm para mim e dizem que eu estou a fazer uma caminhada para ter fama. Estou a fazer uma caminhada porque quer ser falado. Isto dói-me porque eu estou a abrir mão de muitas coisas que eu podia ter em prol de um posicionamento que possa mudar as coisas e as pessoas não reconhecem isso. Yeah. Parece pouco, mas imagina se alguém com uma publicidade, um Alce, um Mr. Bau, se consegue 200 mil meticais, sendo o rosto de caldo XYZ, sendo o rosto do banco ABC, sendo, portanto, o rosto da agência XYZ, e estão a fazer 100 mil, 200 mil. Se eu tenho o mesmo nível de visibilidade que eles têm, alguns desses influencers até tenho acima do nível que eles têm, e eu estou fora desta rota, destes contratos, isto significa que eu estou a abrir mão de 100, de 200 mil meticais em prol do povo, ou mais. Se forem 2, 3 empresas, então, estou a abrir mão de 500 mil meticais por uma causa, mas as pessoas não reconhecem isso. Não sei se estás a perceber. Eu estou a abrir mão de estar a andar de um carro de luxo para andar de uma motorizada ou de um carro barato, ok? Para andar de um Vitz, quando podia estar a andar de um 4x4. Porque eu amo o meu povo, porque eu não vou deixar de reclamar aquilo que está mal no meu país. E porque eu estou a fazer essa reivindicação. As agências não fecham comigo porque vários PCAs são frelimistas. Vários diretores são da Frelimo. Então, eles naturalmente que não vão... Para não comprometer o business do outro lado. É por isso que eles não fazem negócios comigo. Então, e depois o povo vem e dizem que eu estou atrás da fama. Então, entre um like no Facebook e 200 mil meticais, 100 mil meticais, até que, ainda que seja 50 mil meticais, o que vale mais? Estás a perceber, né? Será que eu sou tão estúpido assim para preferir um like no Facebook em troca de 50 mil meticais? Eu acredito que quem escreve isso são pessoas que não leem. Estás a perceber, né? Sim, então, eu disse, instrução. Isto é frustrante, é muito frustrante neste sentido. É muito frustrante neste sentido. É muito frustrante nesse sentido. A gente está a tentar ajudar a população. Mas é uma cena que vamos perdoar a eles. A luta tem que continuar. Vamos perdoar essas pessoas. Vamos perdoar e a luta deve continuar. Tu quando dizes isso ficas muito emocionado. Dá para sentir aqui o clima, tipo, muda um pouco. É que parece, vocês não estão a perceber. Isto não é brincadeira. O que a gente está a fazer, posicionar-se contra a Frelimo, contra o governo,
nós estamos a colocar a nossa A vida em vida. risco e até a E não nossa só família, da meu. família. Yeah. Estás a perceber? Eu já E ainda tive, o povo, eu tive yeah, discussões com passa a minha perto. esposa de desentendimentos, porque ela achava que eu estou a expor demasiado quando organizei a manifestação pacífica, por exemplo. E eu olhar para o rosto dela e dizer, desculpa, eu não vou parar. Yeah. Ela, não, eu quero que tu pares. Eu dizer, eu não vou parar. Isto significa que até a minha vida conjugal Yeah. foi colocada em causa em prol da população. E depois alguém vem dizer que estás à procura de fama. You know, é Isso simplesmente semelhante à luz de frustrante. Jesus Cristo. É mesmo muito Jesus complicado. Cristo, E não sou apenas eu, tenho que reconhecer o esforço dos meus amigos, tenho vários amigos que também estão nesta caminhada. Para já um abraço forte a todos os ativistas que também estão nesta luta. Obviamente que não sou o único, somos vários que estamos, que acabamos encontrando inimigos, não é, no partido, no poder ou no governo, por estar a contradizer aquilo que mas o que está errado está errado. Ou então, quem é que pode nos provar o contrário? Corrupção não é algo que nós podemos estar aqui a cobertar. Está errado, mano. Podemos salvaguardar. Está errado, que fique claro. Então, é engraçado que temos aqui a OJM, Organização da Juventude, né? Eu prefiro não terminar este nome, vamos dizer, Organização da Juventude, né? Seria a Moçambique. Vamos parar por aí. Eu acho que agora é o JF, né? O F de quê? Frelimo, é claro, porque aquilo seria uma organização. Essa não é a OMM, seria a Organização da Mulher Moçambicana. E Mas aquilo é o OMF, né? Na verdade, tinha que ter o nome do partido, né? Sim. Sim. Porque Só que- também existe a Juventude da Renamo, do MDM. Eles tinham que ter uma sigla que refletisse Aqui não tem apenas uma o associação partido. moçambicana de jovens, não tem. Universitários estão acoplados, o presidente da Associação Universitária de Moçambique está acoplado lá, Frelimo, da UEM está acoplado, não sei, é sério isso, não há Então- que tapar as coisas com a peneira, né? Yeah. Mas que tal, um abraço para Stuart Sukuma. Vai sim, um abraço ao Stuart. Eu acho É um que dos deu a únicos cara, cantores que apareceu Pelo publicamente. menos aquilo já é muito. Pois, então para mim vai o máximo respeito ao Mano Sukuma, de facto está a fazer algo fantástico. Ele também está com um podcast agora em volta da cidadania, assim, está de parabéns pelo trabalho que está a fazer. Está a promover a questão dos jovens. Yeah. Yeah. Ele está lá com o meu antigo chefe, o Miguel Prista também. Ok. Também faz parte do projeto, um abraço também para o Miguel. Ele foi meu chefe num colégio em que dei aulas aqui nessa Machilde. Foi meu diretor pedagógico, na altura que eu era professor de inglês. Portanto, estão de parabéns e pensam em fazer um trabalho fabulosíssimo. Mando para eles não é? Big up, que continuem nesta rota, estão a fazer algo maravilhoso. Bom, muito obrigado. Finalmente. Aceitar o convite. Vamos ter mais tempo para falar, né? Mas muito obrigado pelo convite. Nós ficamos muito alegres quando aceitaste o convite, não é? Até porque tem um outro jovem que trabalha conosco aqui, o Vitorino, disse que o Clemente não é na mame, é nossa língua materna lá em Mapua, a gente diz na mame, um jealous, invejoso, não é? Yeah. Disse que Clemente não entende aquelas partes que é o trabalho dos outros, dos jovens e tal. E nós estamos agradecidos por isso. Foi um aprendizado ter daqui, mano. Thank you so much. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, foi um prazer. Mais vezes aqui, se tiveres livros para publicar, nós vamos passar aqui as cenas, nós Thank também you. somos jovens. Não, o primeiro livro já está aí, 3 primas vendidas a dinheiro vivo. O primeiro livro já existe, quem quiser adquirir, depois eu partilho convosco o contacto, podem adicionar nesta publicação. Está fixe. Sem problema. Colocamos ali. No hospital, Yeah. também se tiver algumas fotos a gente vai. Perfeito. Está Eu fixe. vou enviar. E nós vamos fechar o podcast assim. Não sei se queres mandar abraços, beijinhos e tal. Um beijo à minha esposa, dizer que a amo, a família também, os meus irmãos, minhas irmãs, no país ou na diáspora, estão um pouco espalhados. Ao povo moçambicano, recordar mais uma vez que eu amo todos vós e que não tenho muita coisa de especial, não tenho dinheiro para dar a ninguém, infelizmente se tivesse dava, mas tenho pelo menos algumas mensagens que podem ajudar a abrir a vossa mente e lutarmos por um Moçambique melhor. Eu não digo que tenhamos todos que ter raiva da Frelimo ou do partido no poder ou do governo, porque em nenhum momento eu tenho raiva deles, não é? Eu tenho raiva da corrupção, minha luta é contra a corrupção, Não as pessoas. não as pessoas necessariamente. Portanto, se na Frelimo também um dia tivermos mudança, que Deus abençoe a eles e que governem bem. Mas como as coisas vão agora, não estou feliz e penso que devemos lutar porque o país é nosso. Estes minérios e tudo, a barragem de Caurabaça, as benesses que o país tem, É tudo é nosso. tudo de moçambicanos. Então, todos temos que usufruir disto. E muitos destes jovens que hoje estão a apoiar o governo, estão a apoiar o partido, um dia, esses chefes que eles estão a governar ou vão perder a vida pela questão da idade ou doença e vão-se embora.
mas o país continua e os problemas do país também. Portanto, o seu filho vai continuar a estudar, a sentar no chão, vai continuar sem um hospital condigno, e um dia tu também vais perder a vida. Teu filho vai continuar neste ciclo vicioso de miséria e vai deixar para os seus netos, e os seus netos, os seus bisnetos e os trisnetos, e o ciclo vai continuar. Portanto, nós temos que chegar numa fase em que dizemos basta, e eu penso que a fase é agora. Porque que cada presidente que vem diz, não, deixa-me governar os meus 10 anos. Neste caso, eles lutam para os primeiros 5 anos, depois lutam para os outros 5 anos. E depois deixam a impressão de que agora parece que podemos lutar para a alternância, mas não é verdade. Entra outro que também quer mais 10 anos. E depois vem outro. Então nunca haverá alternância nesse país. Então não interessa se a pessoa está a governar a primeira metade ou se é a segunda. Não. O que interessa é que temos que ter mudança, seja da própria Frelimo ou então com a oposição. Mas viver como estamos a andar, não dá. A corrupção tem que chegar ao fim. Os moçambicanos devem exigir os seus direitos. Nós devemos lutar incessantemente, tal como fazem os angolanos. Porque eu vos digo uma coisa, os angolanos um dia vão vencer aquela luta. Pode demorar o tempo que está a levar, mas o nível de cidadania que eles já estão, o nível de reivindicação, o nível de awareness, né? O nível de conscientização que eles chegaram, é um nível difícil de retrocesso, é difícil deles voltarem a tapar as vistas, é difícil de voltarem a aceitar a areia nos olhos. E nós ainda estamos com a areia nos olhos. Nós, na verdade, estamos uns 20 anos atrasados que os angolanos. Se os angolanos em 2027 conseguirem conseguirem derrubar o regime do MPLA, isso quer dizer que nós vamos precisar de uns 20 anos. Não achas que vai servir como combustível para derrubar o regime aqui? Eu acho que ainda estamos um pouco atrasados. Sim, porque em coisas básicas que eles estão a fazer, nós ainda nem sequer... Os moçambicanos ainda estão confortáveis com o que está a acontecer. Bom, penso que já chegamos ao fim do podcast, era só uma nota, né? Mas eu penso que ainda estamos muito atrasados em relação aos angolanos. Mais uma vez, obrigado. Yes, thanks. E o papo vai continuar no backstage. Vocês sabem como é que é Free Podcast. Se inscrevam no canal, partilhem com a vossa malta. Não há censuras, não há truques. A malta só conversa, man. Só conversa. Não mate o Clemente Carlos de depressão, hein? Vamos apoiar. Está a lutar por uma causa semelhante à Zagaia, né? Poderia muito bem corromper-se, ligar-se a um partido político e estar a usufruir da vida. Mas ele preferiu abdicar disto para lutar em prol de todos nós. Cabeça é para pensar. Deus deu de borla, vamos usar de borla também. Vamos bazar. Vazou. Free Podcast.